Bom dia, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 4/8/2020, mês de agosto, e nós vamos dar início à nossa aula de ciências, não é isso? Na terça-feira, além de matemática, nós também temos aula de ciências. E como sempre fazemos a correção, nossa atividade de casa foi na página 57 do nosso livro didático. Então, na 14ª questão, a primeira da página dizia o seguinte: discuta com o colega, que a tia disse que você iria discutir, com quem estivesse aí do seu lado, papai, a mamãe ou a tia do reforço. Qual a importância que o solo tem em sua vida, né? Então, as respostas citaram que é importante para o cultivo dos alimentos, que é onde os seres humanos constroem suas moradias, e que também o solo serve como abrigo, como moradia para muitos animais. Não foi isso? Falaram também da questão das plantas que fixam suas raízes no solo, certo? Na 15ª questão, tinha este desenho e você iria pintar aquilo que foi construído por seres humanos sobre o solo, né? Então, a casa, a cerca, a ponte. Teve mais alguma coisa que vocês pintaram? E na última questão, vocês iriam destacar as páginas no final do livro, desenhar uma paisagem e colar figurinhas que fossem de acordo com o desenho que vocês fizeram, certo? Muitos desenhos caprichados e muita criatividade de vocês. Nós ficamos muito felizes com o empenho de cada um, tá bom? E hoje nós vamos para o capítulo 3, ainda da unidade 2. Vocês lembram que o nome da unidade 2, o tema da unidade é componentes do ambiente, né? A gente estudou o que há no ambiente. Depois estudamos os componentes naturais do ambiente, que foi o quê? A luz solar, a água, o ar e o solo. Não foi isso? E hoje, no capítulo 3, cada ambiente é de um jeito. Nas páginas 58 e 59 do nosso livro. Aí eu pergunto a vocês: o que vocês já ouviram falar sobre os lugares que existem, que aparecem no nosso planeta Terra? Como você imagina que é a vida nesses lugares? Você conhece algum desses que você imaginou? Sim, né? Não todos, mas uns a gente conhece com estudo, outros a gente pesquisa e outros a gente faz parte, não é? Do ambiente. Na Terra existe uma grande diversidade de ambientes. E o que é diversidade? Muitos ambientes diferentes, cada um com suas características, com seus componentes, então diversos ambientes. E os seres vivos que habitam cada ambiente são diferentes uns dos outros, não é assim? As características dos componentes naturais e dos construídos também variam, ou seja,
Da mesma forma que existem seres vivos diferentes uns dos outros que habitam esses ambientes, assim também os componentes naturais e os componentes construídos desses ambientes também variam, também são diferentes. Não é assim? E eu pergunto, como diferenciar? Tia, como é que eu vou diferenciar um ambiente do outro? Algumas coisas são bem fáceis de lembrar, não é? Aqui, a tia citou algumas características que diferenciam os ambientes. A temperatura, ou seja, se um ambiente é mais quente ou mais frio. A temperatura é uma característica que possibilita diferenciar um ambiente do outro. Outra coisa, a quantidade de chuvas e quando ocorrem na região. Se chove pouco, se chove muito, com que frequência, em que tempo essas chuvas caem neste lugar, também é outra característica. A presença de luz solar. Tia, mas o sol aquece toda a Terra. Sim, porém, em alguns ambientes, a presença de luz pode ser em maior intensidade e em menor intensidade, não é? Alguns ambientes têm mais iluminação da luz do sol do que outros, certo? E aqui no último quadro, outra característica que nos possibilita diferenciar o ambiente, os ambientes, são os seres vivos que existem no ambiente. Vocês acham que os seres vivos que sobrevivem em um ambiente podem também sobreviver em outros? Vai depender de quê? Vai depender das condições do ambiente. Em cada ambiente natural moram diferentes seres vivos. E para que cada um deles viva no seu ambiente natural, são necessários diferentes o quê? Alimentos, condições climáticas, como a tia falou, abrigos, não é? Então, essas características diferenciam os ambientes: temperatura, quantidade de chuvas, presença de luz solar e seres vivos existentes, certo? Vamos observar esses 4 ambientes que a tia colocou aqui. Tem outros? Tem, claro, tem muitos outros ambientes, porém vamos observar esses. Na primeira imagem, nós temos um ambiente que é favorável para a vida de qual ser vivo? Aqui a tia exemplificou os pinguins, né? E como são as condições climáticas deste lugar? A gente acredita, a gente sabe que é um lugar bastante frio, com gelo, não é? Essas são as condições climáticas deste lugar. Na outra imagem, nós vemos a floresta amazônica. E nessa floresta amazônica, é um ambiente que tem pouca chuva ou muita chuva? O que é que você acha? Neste lugar existe poucos seres vivos ou muitos seres vivos? Observando assim,
a gente sabe que existe uma grande diversidade de seres vivos na floresta amazônica, né? Quando falo em seres vivos, me refiro às plantas, aos animais, não é? A todo tipo de vida que possa existir neste lugar. Na terceira figura, nós temos um ambiente aquático, o mar, não é isso? E no mar, gente, como é a presença da luz solar? Como é a iluminação deste lugar? E existe diversidade de seres vivos também? Sim, existem muitos, né? E na última imagem é um ambiente de uma caverna. Será que aí nessa caverna existe uma grande diversidade de seres vivos? Existe seres vivos, mas não uma grande diversidade, não é? Porque as condições muitas vezes não favorecem para a existência de seres vivos. E a presença da luz na caverna? Como é? A gente vê que a luz na caverna só vai ter a presença da luz se o quê? Se houver uma abertura na rocha, nas pedras, aí sim vai haver a iluminação do sol, a luz solar, correto? E aqui, gente, ambiente aquático, né? A gente citou agora há pouco o mar no geral. Aqui nós vamos ver que ambientes aquáticos são cobertos por água, já está dizendo, aquáticos, que podem ser de água salgada, como oceanos e mares, ou de água doce, como rios e riachos, né? E chama água doce porque apresenta menos sal do que a água salgada. Por isso, quando se referimos, a gente diz água doce. Não que seja doce, mas porque apresenta menos sal do que as águas dos oceanos e dos mares, certo? E a quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Ou seja, quanto mais fundo, vai ser o quê? Mais escuro vai ser o ambiente, por conta da profundidade. E não ocorrem grandes variações de temperatura ao longo do tempo, como a gente viu nos outros ambientes, que as condições climáticas mudam com a quantidade de chuvas, com a frequência das chuvas no ambiente, né? Então, no ambiente aquático, as variações de temperatura, de menos quente ou menos frio, não ocorrem em grandes proporções, em grandes variações, certo? Ao longo do tempo, como nos outros ambientes. E aí, vocês acham que existem... Já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Uma grande quantidade de seres vivos que habitam esse ambiente? Sim, não é? E o que é que eles comem quando eles habitam? E como respiram? A gente viu nas aulas anteriores que o ar, ele está presente em todos os lugares, inclusive na água, não foi? Então, na nossa atividade da página 59, que é que você vai fazer?
Você vai fazer um desenho representando um ambiente aquático. Depois, você vai responder as informações, os questionamentos abaixo, que dizem o seguinte: existe luz nesse ambiente? Esse ambiente é de água doce ou água salgada? Então, você, no seu desenho, vai descrever bem direitinho que ambiente aquático foi esse que você desenhou. Se foi o mar, se foi o rio, se foi um riacho, certo? Aí a gente viu que água salgada correspondem aos oceanos e mares, e água doce aos rios e riachos, certo? Outra pergunta: você desenhou algum animal nesse ambiente que você fez? Se sim, qual animal você desenhou? E a última pergunta: você desenhou alguma planta? Qual? Então, a gente sabe que na água existem muitos seres vivos e que esses seres vivos podem ser animais e também plantas. Algumas podemos encontrar onde? Na superfície da água, né? E outras dentro mesmo da água. Então, caprichem no desenho e descrevam bem direitinho nos questionamentos, respondendo sobre o ambiente que você desenhou, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e amanhã estaremos de volta. Um beijo e tchau, tchau!